Eu gosto de orar, eu quero orar mais uma vez. Você ora comigo? Jesus, não é a minha palavra, é a sua. E eu entendi, Jesus, que não sou eu que convenço ao Senhor. E essa palavra, Jesus, que como na verdade já tem 2 semanas que essa palavra está queimando dentro de mim. E eu tenho certeza que ela vai continuar queimando. E que essa palavra possa queimar também no coração de cada um que está aqui. Seja presencial, seja no culto online. Senhor, nós vamos aprender que o Senhor tem falado para nós. E eu não tenho palavras para agradecer por cada palavra que o Senhor tem falado com a gente nesta casa. E eu quero de verdade, Jesus, aqui mais uma vez pedir a tua ajuda, porque sem o Senhor não tem palavra, não tem como expressar nada sem a tua ação primeiro. E eu quero aqui estar disponível, eu quero colocar a minha boca à disposição, meu ouvido à disposição, tudo ao Senhor. É o que eu oro, é o que eu peço a ti, em teu nome, Jesus. Amém. Se você está com seu smartphone ou com a sua Bíblia, coloca ou liga ela aí, ou abra ela em Hebreus 12, 29. Hebreus 12, 29. Quem achou, diga amor. Quem não achou, pode ler ali no telão. Você pode ler 1, 2, 3. Vamos ler mais bonito? Ainda que está um pouco abafado por causa da máscara, mas pode sair voz aí. Pode ou não pode? 1, 2, 3. Porque o nosso Deus é o quê? Sabe, se você depois tiver curiosidade e ler esse capítulo 12 de Hebreus, você vai ver que ele começa falando que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha e que a gente tem que tirar todo o embaraço de pecado. E nós temos que de verdade centrar o nosso coração em Jesus. Aí você começa a ler, você vai perceber que o Senhor, Ele disciplina quem ama. Aí ele vai terminar praticamente o capítulo dizendo que o nosso Deus é um Deus de fogo. Ou seja, Ele é um Deus que consome o quê? Fogo. E o tema da minha mensagem é o fogo verdadeiro de Deus. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. O fogo verdadeiro de Deus. Vamos lá, 1, 2, 3. O fogo verdadeiro de Deus. Então, se existe o fogo verdadeiro, também existe o fogo falso. Então, eu não quero focar aqui no fogo falso, tudo bem ou não? Ainda que a gente pode em algum momento falar de um fogo paralelo aqui, mas eu quero falar do fogo verdadeiro. E eu fui tentar buscar algumas coisas hoje de manhã. Querido, é engraçado quando a gente começa a entender o fogo. Quando a gente começa a compreender e conhecer esse fogo. Porque é diferente. Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a escutar um louvor. Eu tenho que começar, eu choro, eu paro, leio, eu paro, choro, eu assinei de novo. Por quê, irmãos? Porque quem tem um fogo fica sensível. Agora, no contexto bíblico, o que representa o fogo? No contexto bíblico, o fogo representa poder. O fogo é poderoso, gente? Sim ou não? Sim. É ou não é? Então,
No contexto bíblico, o fogo, ele representa o quê? Ele tem o seu nome de poder. Poder para quê? O fogo na Bíblia tem poder para quê? E a gente entra, poder de esterilizar. É ou não é? Não tem que aquecer para esterilizar? Sim ou não? Porque se você aquece, você queima, você elimina o quê? As bactérias, não é ou não é? Então, você vai lavar sua máscara, eu sempre lavo a minha máscara e passo ela. Por que eu vou passar ela? Só para não ficar amarrotado? Não. Para queimar o quê? As bactérias. Tudo bem ou não? Sim? Quem já falou assim, vou fazer um soro com água, né? Fazer soro caseiro. Se você não tem uma água filtrada, o que eles pedem para fazer? Ferver a água. Mas por que tem que ferver a água? Para tirar a bactéria. Então, o poder do fogo esteriliza. Sim ou não? O poder do fogo também molda. Molda ou não molda? Sim ou não? Né? O ferreiro, por exemplo, se ele quer moldar, ele tem que aquecer o ferro, bater nele. Mas por quê? Tem que amolecer as propriedades daquele ferro. Sim ou não? Tudo bem? Então, qual que é outra coisa? Derreter. O fogo derrete também. Derrete ou não derrete? Quem já fez quando pequeno, na fogueira, e inventou de pegar um plástico, colocar na ponta de uma madeira e queimar o plástico? Não é verdade? É que fica assim, né? Derrete. Esse é o poder do fogo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, para a gente começar a entender o que o Espírito Santo quer falar comigo e com você. Qual o principal efeito do fogo? Queimar. Não é reimar, é queimar. Qual que é o principal efeito do fogo? Todo mundo concorda? A gente está unânimes aqui? Vamos fazer uma votação? Quem concorda que é queimar, levanta a mão. Você em casa, todo mundo levantou a mão e Ellen? Levantou. Queimar. Tudo bem? E qual o resultado de uma queima? O que sobra? Sobra cinza. Cinza tem valor? Hein, gente? Faz muita sujeira. Imagina aquelas mulheres que acabou de lavar roupa, né, Pátio? E aí o vizinho coloca um fogo lá e começa aqueles respingos de... A mulher fica brava, fica ou não fica? Né, Elaine? Todo dia. Gente, eu estou falando de algo e vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Qual que é o principal objetivo do fogo? Quais as canções que a gente cantou aqui? Agora, vamos entender uma coisa aqui, gente. Vamos fazer um paradoxo aqui. Sobre o movimento pentecostal religioso. O perigo que isso aconteceu. Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou do fogo. Eu nasci no fogo. Porque eu já falei meu testemunho aqui, que meu apelido na quadrangular era fogo puro. Porque um dia eu fui orar para um cara, eu expliquei isso daí, não tinha noção da unção que estava sobre a minha vida, não tinha mesmo. Eu nem encostei no carro, o cara caiu. E de lá para cá, né, daí começaram a me chamar um pouco puro. Então, olha só, o movimento pentecostal, ele veio foi sensacional. Quem lembra da Rua Azusa? Quem já estudou? Foi demais. Quem estragou? O homem. Por quê? Porque infelizmente começou a colocar títulos. Porque aquele que é fogo, aquele que rodopeia.
Hã? Não estou falando contra, gente. Eu estou falando que titularam ou não titularam. O movimento pentecostal, o que sente o fogo é aquele que roda. É ou não é? Quem lembra? Aquele que grita. Cheio! É fogo. Aquele que dança. Aquele que pula que nem pipoca. Eita, tá fogo. Tá fogo. Eita, tá fogo. Ei. E a gente começa a titular, porque hoje o culto foi fogo. Beleza, irmão? Agora, para quem, qual que é o principal objetivo do fogo? Hã? Depois que queima, sobra o quê? Agora eu pergunto uma coisa: depois de um culto que é fogo, o que sobra de alguém? Não tem que sobrar nada, tem que sobrar cinzas. A pessoa tem que voltar a ser mais humilde. Se é o fogo de Deus que está queimando, querido, se eu dizer uma coisa, alguma coisa tem que ser transformada dentro de nós. Porque esse é o fogo verdadeiro. Porque o que acontece? Acontece que o movimento pentecostal religioso trouxe um movimento que faz muito barulho, pouca essência. Muito barulho e pouca prática. Ok? Concorda? Sim ou não? Então nós estamos falando aqui do fogo verdadeiro. E eu cresci nisso, irmãos. Eu cresci nisso. Tem hora, irmãos, eu vou ser sincero em dizer, tem hora que eu me sentia carnal. Porque, irmãos, em casa vivia de gente orando. Irmão, que eles via de anjo. Estou sendo sincero, irmãos. E eu não via nada. Irmão, e eu vi anjo, eu ficava, meu Deus, onde está, Jesus? E eu não via nada, e o que a gente fica pensando? Cara, estou carnal demais. Já aconteceu isso com alguém? Não acontece com vocês, comigo acontece. Aí você fica assim, meu Deus do céu, quanto fogo. Aí estou vendo fogo ali, meu Deus do céu, cadê o fogo? Ai meu Deus, daí você quer ver fogo, que não é, gente? Você não está vendo fogo. Eu estou sentindo fogo. Aí não tem nada contra, irmão, mas a gente vê depois. Cadê aquele fogo? Cadê o fogo, verdade? Então não, eu não me impressiono com muito movimento. Eu quero saber na segunda como é que aquele irmão vai estar. Eu quero saber como é que vai estar a quarta dele. Eu quero saber como é que ele vai estar na sexta. Eu quero saber, quando acabar a pandemia, como é que esse crente vai estar do fogo. Vocês estão aí? Agora, vamos ver o que a Bíblia diz sobre fogo? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Ele não tem como ter revelação sem fogo. Tá lá, coloca para mim Êxodo 3, 1 e 2. Eu saio da introdução e entro. Por contexto da palavra. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, um monte de Deus. Próximo. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em... O que é isso aqui? Fogo. Mas não... Ela estava em... Ela se consumia? Não. Pastor, e aí? Irmãos, agora a gente vê um episódio de uma manifestação do fogo. E aí eu comecei a falar ao Espírito Santo, e aí? O que está acontecendo aqui? O que acontecia? Moisés ficou curioso, sim ou não? Você ficaria? Uma sarça é palha.
Quem concorda? Palha queima, irmãos. Não é? Mas é muito rápido, não é? E acaba. Só que essa chama era diferente. Por que diferente? Imagina um negócio ali se queimando. Aí Moisés, acostumado com o deserto. Ué, não tá acontecendo, não está queimando. Não está dissolvendo, não está, né, virando cinza. Tem uma coisa diferente. O que a Bíblia diz? Que Moisés começou a fazer o quê? Se aproximar. Quem está comigo? Se aproximou, sim ou não? Quando ele se aproximou, o que o anjo falou para ele? O que Deus falou para ele? Tira o quê? Porque o lugar que ele está entrando era o quê? Sabe o que representa esse fogo? Esse fogo não tem a ver com o que acontece com o lado de fora. Esse fogo tem a ver com o que acontece com o lado de dentro. Vou repetir. A revelação que o Senhor deu para mim dessa sarça foi: nada acontecer do lado de fora, sim ou não? Mas essa sarça não tem a ver com o que acontece do lado de fora. Esse fogo do Senhor tem a ver com o que acontece pelo lado de dentro. Porque quando Moisés se achega, Deus o confronta e fala: tira as sandálias, cara. Só que daí, sabe por que foi para o lado de dentro? Porque se você ler Êxodo capítulo 3, você vai ver que Deus começa a quebrar algumas crenças limitantes dentro de Moisés. Porque se tem uma coisa que as pessoas conseguem fazer e faz com muita capacidade, é criar crenças limitantes dentro de si. É por isso que o verdadeiro fogo de Deus, querido, não é só movimento, é o que o Senhor consegue quebrar dentro de você. É o fogo, é o que Ele consegue quebrar dentro de você, é o que Ele consegue tirar de você. Porque, irmão, as pessoas vêm para a igreja cheios de crenças limitantes na vida. Nada dá certo para ela, ou para ele. Já vem de uma vida frustrada. Essa vida frustrada gera o quê? Crenças limitantes. Porque Moisés começa a falar assim: oh Deus, ok, beleza. Não, eu escutei a voz do meu povo não quer mais que eles sofrem, você vai libertar eles. Mas se eu for chegar lá, o que eu falo? Aí Deus, ele vira e fala: diga que o eu sou está falando. Moisés, não tem a ver com você, tem a ver comigo. Então, Jesus sabe o que Deus está fazendo? E Deus está falando o seguinte: ó, não tem a ver com você, tem a ver com o que eu faço. Então está na hora de nós começar a tirar algumas crenças limitantes que nós colocamos e começar a falar assim: o eu sou está falando? Demorou. Se ele falou, já é Irmãos, eu comecei a olhar para o texto e falar: uau, gente do céu, o que está acontecendo aqui? Sabe que o Senhor te trouxe aqui hoje? Porque o Senhor hoje está arrebentando, se você deixar claro, todas as suas crenças limitantes. Deus, ele não perguntou para Moisés se ele era capaz. Deus só estava escolhendo ele. Deus não falou assim: Moisés, você quer? Não, Jesus falou assim: estou te escolhendo para enviar para libertar meu povo. Você percebeu a diferença? E a gente começa a criar um monte de crenças limitantes. Você pode ver que depois Moisés começa a falar: não sei falar, eu sou gago. É ou não é? Olha só, a gente começa, irmão, o que a gente consegue fazer é inventar um monte de coisa. E Deus não está querendo saber de nada. Deus está falando assim: é você. Porque o eu sou está falando, e ponto. Bom, quando a gente pode entender que o eu sou está falando? Essa primeira parte que eu ia falar de fogo. Vamos partir para o outro fogo agora? Eu gostei desse fogo aqui. Esse fogo eu fiquei assim. Eu chorei mais. Por quê? Porque, irmão, primeiro fala com quem? A palavra.
E o segundo fogo que eu quero aqui falar é Gênesis 22. Gênesis 22, verso 5, 4. Aleluia. O 4 e 5, né? No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, próximo. Então disse aos servos, é a partir daí mesmo, 5 e 6, eu falei errado. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Quem lembra dessa passagem aqui? Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou o quê? A lenha do holocausto e a colocou sobre quem? Seu? E ele, por sua vez, levava. O que ele levava nas suas mãos? O que ele levava nas suas mãos? E assim os dois caminhavam juntos. Ele levava o quê? Irmão, tem como levar fogo? Ele não estava levando um fogo na mão. Estava? Não, ele estava levando algo que ia acender. Concorda ou não? Mas por que a Bíblia falou fogo? Porque Deus, ele já está preocupado, ele já está vendo o resultado. Ele já está vendo a ação. Porque ele já sabia que Abraão ia colocar fogo, irmão. Sabe o que representa esse fogo aqui? Esse fogo revela o que realmente estamos dispostos a sacrificar por Deus. Esse fogo revela o quanto você está disposto a sacrificar por Deus. E agora o principal, o fogo estava na mão de quem? Hã? Você que está em casa, o fogo estava na mão de quem? O fogo estava na mão de? A lenha estava nas costas de quem? Irmão, deixa eu dizer uma coisa. O fogo fica na mão sempre daquele que é responsável. A responsabilidade de manter o fogo na mão é sua. Deus colocou o fogo na sua mão e agora Deus está pedindo Isaac. Você está disposto a dar Isaac ou você vai apagar o fogo? Você está vendo o verdadeiro fogo de Deus que Ele revela em nós? É no momento que a gente, quando que a gente está disposto a sacrificar por Jesus? É o quanto você está disposto a dizer não para o pecado. Cadê o fogo verdadeiro, irmãos? Porque hoje parece que tem muito movimento de fogo, mas quando sai do templo, cadê o fogo? Esses dois fogos mexeu comigo. O fogo que queima por dentro e revela quem somos, e o fogo que revela se nós estamos dispostos a sacrificar Isaac. Agora, vamos pensar um pouco. Como que a gente sabe que nós temos o fogo? Você já parou para pensar nisso? Eu parei. Passei 2 semanas pensando. 2 semanas pensando sobre o fogo, sobre a minha vida. O modo de conhecer esse fogo verdadeiro é simplesmente olhar e ver o quanto esse fogo conseguiu queimar o seu velho homem. Quanto desse fogo já queimou o seu velho homem? Hein? O quanto desse fogo já queimou o seu velho homem? E eu conversando, sempre converso com o rapaz da empresa, né? Quando dá oportunidade. Eu lanço a pergunta para ele.
e deixa ele queimar. E a gente, e ali foi nascendo a mensagem. Ontem mesmo eu estava conversando com um jovem. Eu estava falando isso para ele. Você entra no seu quarto e você sente o queimar. Quem já sentiu o queimar de Deus no quarto aqui? Meu Deus do céu, gente. É forte, é ou não é? Tem dia que dá vontade de sair. E quando atrapalha você? Ai, meu Deus do céu. Queima lá agora, Jeová, né? É brincadeira, Jesus. Isso aqui, como é que aquele fogo que você sentiu no quarto é verdadeiro? Verdadeiro mesmo. É quando você sai dele. Quem concorda? Porque nós temos que tentar entender, irmãos, como a gente tem usado o fogo. Porque às vezes a gente quer usar o fogo para, ei, poder, sente aí, cheio. Não, meu irmão. Eu quero usar o fogo. Eu quero que esse fogo haja em mim. Quando eu estou com vontade de xingar. Aí a gente vê a ação do fogo. Se ele faz de você cinzas. Porque Jesus, ele entendeu o fogo. Aí ele disse, e Paulo falou sobre ele. Se esvaziou-se de si, não considerou que ser igual a Deus era alguma coisa. Sim ou não? E veio como homem. Irmão, veio como que homem. E homem, natureza adâmica. E aí você vê um Deus vindo como homem, natureza adâmica. Para sentir o que você sentiu. A única coisa que mudou, graças a Deus, Deus pensa em tudo. Ele veio como homem, mas ele não nasceu do pecado. Não foi? O Espírito Santo foi para ele. O Espírito Santo foi para Maria. O Espírito Santo vai te conceder. Mas ele sentiu na pele a ação de Adão lá atrás. Sentiu ou não sentiu? Porque Paulo deu referência, o primeiro Adão. Aí Paulo dá a segunda referência, o segundo Adão, que não teve pecado. Quem concorda? Agora, sabe como é que você sabe se você sente o fogo verdadeiro? É o quanto desse fogo que nós falamos que sentimos queima o velho homem. Porque, irmãos, aquela desculpa de dizer assim, eu não consigo, porque olha, é muito difícil. Então você não provou, porque quando a gente olha para a Bíblia e vê Paulo experimentando um fogo verdadeiro, o que acontece com o apóstolo Paulo? Aquele machão. Hã? É ou não é, gente? Quem conhece o Saulo aqui? Que matava, que arrebentava? Quem já leu essa história? E Pedrão? Hã? E Pedrão? Pedrão, ele tinha resposta para tudo. Ele disse, Senhor, deixa comigo. E quando ele recebeu o fogo? Quando que ele recebeu o fogo, pastor? É quando Jesus trouxe ele e fala, tu me amas? Olha o fogo do amor. Vocês estão aí? Vocês estão pensando? Porque nós temos que começar a analisar, queridos. Se realmente o que sentimos, eu não estou colocando na prova, irmãos, que o que você sente no seu quarto é ou não é. Está comigo ou não? Eu não sou juiz aqui. Eu estou trazendo ao teu espírito para você entender que depois do fogo tem que ter cinza. Cinza do velho homem. Porque não faz sentido eu servir Jesus eu mesmo. Não faz sentido eu estar na igreja, sentir o fogo, pular e dançar, falar em línguas estranhas e continuar sendo a mesma pessoa. Deu vontade de falar outra coisa. Vamos pensar, continuar pensando.
O verdadeiro efeito do fogo não é o que você sente no templo. Como eu já falei aqui, mas sim depois. Quando a gente está no trânsito. É os irmãos que dirigem aí. É ou não é? Numa briga com seu cônjuge. Eita, nós. Aí a gente vê o efeito do fogo. A gente vê o efeito do fogo quando a gente não é compreendido. Alguém já não foi compreendido aqui alguma vez? O que dá vontade? Ai, meu Deus. Alguém me segure. Senhor, cala minha boca agora, Jesus. Senão eu não aguento, Jesus. É ou não é? Aí, faz aquela dica que o pastor sempre fala. Você coloca o que na boca? Passou. É o efeito do fogo. Você entende comigo? Eu não estou dizendo que ninguém vai deixar de sentir, tá comigo? Mas o efeito do fogo faz você se mover diferente, falar diferente, ser diferente, pensar diferente. Porque, irmãos, eu fui criado, a gente foi vendo um grande movimento, eu vi pessoas, irmão do céu, quadra mortal. Uma semana depois, cadê a pessoa? Está desviada da igreja. Ué? O que aconteceu? Quem já não falou isso? Ué? Cadê o fogo? Você não falou? Você está comigo, gente? Irmão, essa palavra veio de encontro comigo. Eu comecei a tentar analisar qual o efeito do fogo do Senhor tem feito na minha vida. Como marido, como filho, como funcionário. Porque o fogo tem que atingir tudo em você. O fogo verdadeiro de Deus tem que fazer de você uma pessoa melhor. Porque, irmão, não tem como. Se a mesma pessoa falando asneira na rua, brigando na fila. Agora tudo é fila agora, irmão. 1 metro de distância. Meu Deus, irmão, eu estava indo com pressa para ir tirar o dinheiro do banco lá, para dar entrada no quarto da minha filha. Trombei no cara, eu achei que o cara ia bater em mim. Que agora você não pode encostar, irmão. Muito bom, sério. Aleluia. O povo está aqui, Jesus. Né? Desculpa, irmão. Deus abençoe a sua vida. Aleluia. E vamos embora. Porque, irmãos, a gente está na igreja. Que esse fogo tem feito dentro de nós. Analisa a sua vida e perceba o quanto do fogo você tem. Sabe a hora que a gente vê o fogo? Na hora da luta. Na hora da crise. Na hora que o negócio pega para capar. Vocês estão aí? Irmão, eu coloquei algo aqui. Eu até coloquei 3 pontos, 4 pontos assim. Falar em línguas. Até conversei com um meu amigo do trabalho. E até ele confessou e falou assim: realmente eu já me senti muito pequeno. Menor porque eu não falo em línguas, o outro fala. E a gente acha que porque fala em línguas nós estamos cheios de fogo. Se a gente for parar para analisar a Bíblia, irmão, é para ser. Ela ou não era, gente? Quem concorda? Sim ou não? Porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 14 o quê? Falar em línguas edifica a si mesmo. Então, se eu falo bastante em línguas,
e estou me edificando. E uma pessoa edificada é cheia do quê? Uau, tudo bem? Mas entenda uma coisa. Nós temos que tirar um conceito aqui. O Espírito Santo de Deus já habita em você. Falar em língua é um dos efeitos do fogo? Pode ser. Mas não quer dizer que quem fala em línguas tem mais fogo do que aquele que não fala. Está comigo? Porque eu vejo gente, eu conheço e presencio pessoas que não falam em línguas e é uma bênção. Tem uma movimentação que você fala assim, meu Deus. Pessoas que não é evangélico, é católico e tem uma conduta que é sensacional. Quem concorda comigo? Porque a pessoa entendeu o fogo. Você está comigo? Então a gente não tem como, não tem como. E hoje, eu quero declarar sobre a sua vida que conhecer esse fogo é deixar ele mudar todas as propriedades do velho homem, para que o novo homem em Cristo Jesus levante. Você está disposto? O quanto desse fogo tem queimado dentro de você? E tem queimado a velha mulher. Para a gente estar encerrando, Efésios capítulo 4, por favor. Efésios 4, 22. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos. Próximo. E se deixar renovar no espírito de entendimento de vocês. Próximo. E a se revestir da nova, criada segundo quem? E retir procedimentos da onde? Porque o fogo revela a verdade que está em nós. Próximo. Vamos lá, vai indo, tá? Por isso, deixando o quê? Olha o que o fogo faz. O fogo faz você deixar o quê? A mentira. E que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo. Olha que o fogo tem que se mover em nós. Paulo está ensinando a gente. Próximo. Fiquem irados e não pequem. Ou seja, não pequem com a sua ira. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira. Então não vai dormir com a sua ira. Né? A gente casal, pode, né? Eu fiz muito isso. Fiz, mano. Agora sim, com sono. Tem que ir lá, irmão. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, amor. Vamos conversar. Aí falou, amor, eu quero resolver essa parada que eu dormi. Você tem que ajudar eu também. Aí nós resolve. Meu, mas é sério, mas eu vejo tanto fogo de Deus na vida da minha esposa, irmãos, que eu falei para ela, amor, você é outra pessoa. Irmãos, a gravidez trouxe uma maturidade para nós incrível. E a gente tem visto fogo sobre nós. Irmão, lê para mim, 1, 2, 3. Como é que é? Irmãos, o problema é quando o fogo não muda quem você é, direto a gente dá lugar o diabo. Você que está em casa, faz sentido o que eu estou falando? É legal ver a Bíblia falar, porque a Bíblia falando, irmãos, é melhor do que a gente até. Nem dê lugar ao diabo. Próximo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom. E que para que tenha o que repartir com o
Próximo. Não saia da sua boca, da boca de vocês, nenhuma palavra, mas unicamente que for boa para o quê? Irmão, quando fala palavra suja, não falando só de palavrão, não. Sabe o que está falando aqui também? Quando a gente vira para uma pessoa e fala, tá vendo? Por isso que nada dá certo na sua vida, você está profetizando isso. Tá vendo? Por isso a vida nunca dá. Irmão, começa a perceber o que sai de sua boca, porque quem tem um fogo verdadeiro de Deus, irmãos, nessa hora, vigia para falar qualquer coisa. Sabe que é a melhor resposta que você pode dar para qualquer pessoa e para você mesmo? Silêncio. Ó. Viu você que está em casa, ó. Fecha a boca. Você vê o que o fogo faz, irmão? O fogo faz a gente se calar. Conforme a necessidade, assim transmita. Ó, irmão, a gente tem que transmitir graça para quem ouve a gente. Quem está comigo? Irmão, quem já foi numa fila, quem já conversou com alguém, saiu daquele e falou, meu Deus, cara. Jesus de Nazaré, essa pessoa não é da igreja, não? Não é verdade? Sai de um culto como esse, falando do fogo. E chega em casa, irmão, eu já cheguei de conferência. E o fogo que eu senti lá acabou, irmão. Chegou aqui, eu deixei o fogo, fica aqui fora. Que agora é o carnal Rodrigo vai entrar. Eu já fiz isso, gente. Não foi, amor? Quantas vezes? Irmão, daí você começa a pegar essa palavra aqui, e você começa a ler, você fala, nossa, meu Deus do céu, me de encontro. Eu comecei a relembrar que o fogo nunca foi real dentro de mim, às vezes. Próximo. Quem está aqui? Você pode ler? 1, 2, 3. E não. Para o dia da redenção. Você viu quem tem o fogo? Ele se preocupa a não entristecer o Espírito Santo. Gente, é forte, sim ou não? Eu gostei algo que o Thiago Brunet falou. A gente vai dar testemunho de que viu um anjo. Como é que a gente dá testemunho? Que a gente viu um anjo. Hã? Como é que a gente fala? Eita. Irmãos, eu estava no meu quarto, aleluia. Aí antes de falar já está assim. Porque, irmão, eu ficaria. Quem concorda? Não é todo dia que a gente vê anjo, sim ou não? Estou sendo sincero, irmão, estou falando de mim. Aí a gente fala assim, meu Deus, eu vi um anjo. E o anjo veio, balançou as asas aí. E não sei o que, a gente viu e voou. Ai, meu Deus, o anjo! Ai, irmãos, foi fogo! Beleza, irmão, porque a gente fica assim, o que é externo, a gente fica muito, né? Saca aí que a gente entende uma coisa. Por que a gente não fala da mesma forma com o Espírito Santo que mora todo dia dentro de nós? Por que a gente não dá testemunho do Espírito Santo da mesma forma? Porque ele fala ou não fala com a gente todo o tempo? Todo o tempo ele está dando na laje, tá ou não tá? Todo o tempo ele está ali, ó, faz isso não, fala isso não, não vai aí não, é ou não é? Sai desse site, sai dessa conversa. O Espírito Santo falando, e a gente não dá testemunho. A gente não fala com a mesma empolgação, porque a gente não está vendo. E é o Espírito Santo que está onde? E a gente tem que entender o valor do fogo. O valor do fogo não é o que acontece por fora. O valor do fogo é o que acontece.
Aleluia. Coloca para mim, Tainá, Mateus capítulo 3. Verso 11. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e duas coisas distintas. Não é uma coisa só. Espírito Santo e com ele te batiza, ele te enche, e o fogo é para revelar toda a verdade e purificar você. Para quem estudou mecânica, está estudando mecânica, você vai perceber que quando a gente quer mudar a propriedade de um material de aço carbono, por exemplo, você quer amolecer esse aço, você quer trazer uma propriedade de mais liga nesse aço, você tem que fazer o quê? Aquecer. Você tem que colocar no fogo. E derreter esse aço. E mudar as propriedades. Então, ao mesmo tempo que o Senhor, Ele derrama e batiza o Espírito Santo, Ele derrama o fogo, porque o fogo vai mudar o velho homem para o novo homem. Por isso que não tem como uma pessoa que tem contato com o fogo ser a mesma pessoa. Se não está sendo um novo, você não está conseguindo se libertar de algumas coisas que precisam ser libertas, desculpa, querido, você precisa do fogo. Porque quem não tem o fogo, o culto desse fica chato. Quem concorda? Porque, irmão, eu já fui para um culto sem o fogo. E eu não estava cansado não, mas eu dormia. Eu não estava cansado não, trabalhava muito sem ficar, estava de boa. Eu lembro até hoje quem pregava, quem estava pregando, o Elias. Na porta da vida. Eu já fui para um culto sem fogo. Quando você vai para um culto sem fogo, quando é a mesma canção que cantou semana passada, você vai falar, meu Deus do céu, mesma canção de novo. Agora, quem tem um fogo, irmão, e fala, meu Deus, essa letra, essa canção é muito forte. Aí você já começa a sentir, irmão, o fogo, quando você coloca a canção na sua casa, acontece isso com alguém? É top, não é? Você pode se colocar de pé?